Você já se pegou pensando, e se eu não der conta? E se sentindo cansado ou cansada, ou pensando que está estressado, que não consegue raciocinar, a cabeça está como se estivesse travando. E isso repercutindo em várias coisas, né? Memória, atenção, mas a vivência é a vivência de cansaço. Muitas pessoas relatam essa percepção de que está sobrecarregado, que há uma pressão e uma sensação de sobrecarga. E até dizem mesmo, é muita coisa, eu não dou conta. E isso, muitas vezes, é fruto de uma avaliação que inconscientemente a pessoa está fazendo. Então, você pode estar se sentindo sobrecarregado ou sobrecarregada porque está com aquela vivência de que está sendo demandado, exigido de você algo que você não tem capacidade. Claro que isso tudo é inconsciente, a pessoa não senta, não para pensar, para dizer que eu estou me sentindo incapaz, por isso é que eu estou achando tudo difícil e complicado. Não. A pessoa pensa que aquilo é real, que está na realidade, quando de fato o que está acontecendo é uma avaliação. O modo como eu percebo a realidade, como se fosse algo concreto, real, que ele existisse independente de mim, e essa comparação, essa avaliação com o que eu acho que eu sou capaz, que está no meu autoconceito, na minha autoimagem, na minha autoestima, porque a autoestima implica numa estimativa de capacidades, de potencialidades, de uma expectativa do que eu sou capaz. Essa comparação, quando eu faço essa avaliação entre o que eu me sinto capaz e para que eu estou sendo puxado, demandado, solicitado, eu fico achando que aquilo ali é demais. Então, só de pensar em certas coisas, em ter que coordenar, de concatenar uma série de tarefas, muitas pessoas ficam com essa sensação de sobrecarga, já se cansa, se sente exaurida nas suas forças, rapidamente, só de pensar. E na prática, muitas vezes, realmente a pessoa fica sem dar conta, porque começa a haver uma falta de concentração, aí isso implica em retrabalho, uma sensação de que era melhor deixar aquilo para depois, procrastinar, né, empurrar com a barriga. Tudo isso porque a pessoa realmente está fazendo essa avaliação e chegando à conclusão de que aquilo é demais, que a pessoa não consegue enfrentar. E aí vem uma palavrinha muito comum, muito utilizada, e muitas vezes que as pessoas nem sabem o que significa exatamente, chamada estresse. Então, a palavra estresse, quando a pessoa diz, eu estou estressada, comumente ela quer dizer assim, eu não consigo, eu estou irritado, eu estou sensível, qualquer barulho, qualquer situação eu explodo, estou com pavio curto. Aí a pessoa já diz assim, fulano está estressado. Mas estresse é uma palavra que ela não tem uma origem, o seu uso original, ele não era uma palavra que foi, estresse não é uma palavra que foi usada na psicologia ou na medicina. Estresse é uma palavra que vem da engenharia, na realidade do cálculo da resistência dos materiais. Então, o que significa isso? Uma ponte. O engenheiro precisa calcular quantos carros vão passar naquela ponte, o peso, para calcular a estrutura, a quantidade de vigas, né, de cimento armado, de ferro ali, que vai ser preciso colocar para que aquela ponte não caia. Então, todo o material, né, os materiais, né, cimento, ferro e tal, aquilo vai ser composto num nível com uma capacidade de suportar uma determinada pressão. No caso aí, se é uma ponte, seria a passagem dos carros, o peso que aquela ponte suportaria. Então, o estresse é essa pressão, essa capacidade de suportar essa carga de um
material, que um material apresenta. Claro que quando se trouxe essa palavra para a medicina, Hans Selye, que foi esse médico que propôs e escreveu esse livro, né, Estresse, Síndrome de Adaptação Geral, ele quis trazer fez uma analogia, como se ele fizesse uma comparação, que estresse, no sentido do que as pessoas comumente percebem, entendem, compreendem, intuem na medicina e na psicologia, como sendo aquela reação de um organismo a uma determinada pressão, a um determinado estresse, a um determinado trauma. E o que significa isso? Significa que a ideia, Hans Selye trouxe essa ideia, o organismo ele suportará uma determinada pressão. Essa pressão já não é a mesma coisa de suportar a pressão do peso dos carros passando por cima de uma ponte. Por quê? Porque nós somos vivos. Os seres vivos, eles têm uma capacidade de adaptação. Não sei, talvez vocês saibam que, por exemplo, nos prédios, existe também uma certa adaptação. Existem, se vocês forem olhar, certos prédios tem uma coisa que é como se fosse uma fissura, uma brecha, que é chamado junta de dilatação. Porque exatamente acontece de aqueles materiais se dilatarem com calor e tal, e ter aquela adaptação. Mas é uma adaptação mínima. Já nós, seres humanos, nós temos todo um aparato, né? Todo o nosso organismo, ele é capaz de ter uma faixa de adaptação. De modo que, por exemplo, o estímulo físico do frio. Então, isso é um estímulo, é uma pressão que o corpo vai sentir. Mas o corpo sabe como lidar com isso para se adaptar. No caso do frio, treme. No caso de nós que temos a inteligência, construímos meios de nos proteger quanto ao frio ou ao calor, enfim. Mas calor, frio são elementos físicos que geram um estresse. Só que o estresse no organismo vivo não é simplesmente um limite de possibilidade de aguentar aquele frio. Não. É uma possibilidade de adaptar-se àquela circunstância. Então, no caso nosso, né, para ficar só nos seres humanos, no caso nosso, se existe uma situação de frio, o próprio corpo já é adaptado para produzir calor através de se tremer. Se tem muito calor, o próprio corpo é capaz de se adaptar, fazendo suar, liberando calor, para poder a gente se adaptar àquela situação. Então, estresse, no caso humano, não significa necessariamente só o limite de capacidade de suportar uma determinada pressão, que na realidade é uma forma de reagir, de interagir com os estímulos do ambiente. Desta forma, Hans Selye ele trouxe um conceitozinho além, que dá para a gente entender. Nós, como seres humanos, somos capazes de nos adaptar às variações, essas pressões do ambiente. Sejam pressões físicas, né, como eu disse, o exemplo do calor e do frio, sejam pressões psicológicas, de tensão, de medo, de enfrentar alguma situação que vai exigir mais raciocínio, que é um desafio, enfim. Ou situações tristes, né? Luto, tristeza, decepção, ou seja, nós temos essa capacidade de nos adaptar a esses estímulos. Mas, primeiro, pode acontecer de realmente o estímulo ser tão exageradamente além da capacidade média comum das pessoas suportarem, e a gente chama isso de um trauma. Por exemplo, a guerra é um trauma que praticamente todo mundo aquilo ali
vai ser assim, além da capacidade média comum, talvez de todas as pessoas, de suportarem aquela situação de gente morrendo ao seu lado, amputações, tiros, barulho, então tudo aquilo ali, todos aqueles estímulos, e agora eu não estou falando nem do estímulo assim, da expectativa que a gente sabe que está em guerra, pode morrer e tal, mas é o próprio barulho, som, estalido de pólvora, tudo isso é como se fosse assim, é um estresse mais verdadeiro, assim, mais real mesmo, que quase que independe da avaliação que a pessoa faça daquele estímulo. Mas para outra pessoa, ela pode se sentir estressada porque ela tem que falar em público. E para outra pessoa, falar em público é um prazer, não tem nenhum significado, nenhuma repercussão dentro da mente de que aquilo é uma pressão. Mas tem gente que, para falar em público, aquilo é como se ela tivesse que enfrentar uma guerra. Então, qual é a diferença? A diferença é o significado que eu atribuo àquela situação. E só para completar essa ideia de vocês entenderem o aspecto do estresse, se nós somos capazes de nos adaptarmos, então, se eu tenho um estímulo, esse estímulo pode ser traumático, né, como está numa guerra, aquilo não quer dizer que de pronto a pessoa vai ficar doente, vai morrer e tal. Mas essa adaptação do organismo pode implicar em solicitar, mobilizar reações que são mais, eu diria, mais graves, mais perturbadoras. E aí Hans Selye, esse médico, ele falou de uma síndrome geral de adaptação. Ou seja, um conjunto de reações que significa aumento dos batimentos cardíacos, se a pessoa está numa luta, se tem um assalto, se ela está com um susto, um medo, de bater o coração mais depressa, de a boca ficar seca, ou seja, de uma série de reações que mobilizam o organismo para a defesa, para lutar ou fugir rapidamente. Isso é normal. Qualquer pessoa que tem um susto, ela vai ter a adrenalina, né, como o pessoal diz, vai ter essa mobilização. Mas até aí é um estresse, digamos assim, a primeira fase de adaptação é normal. Mas imagine que a pessoa fique cronicamente, repetidamente, ao longo de muito tempo, sob aquelas condições de pressão, que, eu repito, que na cabeça dela significa uma ameaça, que significa uma pressão, que ela acha que não pode suportar, e aí por isso ela se estressa, ou seja, toda a mente e o corpo se mobilizam para luta ou fuga. Até aí, se isso vai se cronificando, passa bastante tempo, aí gera o que Hans Selye chama a terceira fase, como se fosse a fase de exaustão do sistema. O corpo e a mente entram como numa fase de dizer assim, não aguento mais, tenho que parar, tenho que desligar. É como se a gente fosse fazer uma analogia, como numa casa que dá um curto-circuito e desliga automaticamente o kick-lack, que é aqueles disjuntores, que é exatamente para não ter um incêndio, alguma coisa na casa. O nosso corpo também tem isso. Então, quando a gente está chamando de estresse no sentido específico, desse estresse que faz mal, que gera doenças e tal, a gente está falando dessa última fase de adaptação, onde é a fase da exaustão. E por que isso acontece? É uma defesa do organismo, né, para proteger das doenças e tal, né, quando alguém se sente bem cansado, estressado e tal, esses sintomas são uma maneira de dizer assim, tá precisando parar, precisa dar uma aliviada de barra, precisa dar uma descansada mesmo. E claro, eventualmente a pessoa realmente está cansada, está precisando desanuviar a mente, precisa fazer outras coisas para conseguir retomar o seu dia a dia, se sentir novamente disposto, capaz de enfrentar.
Mas o que nos interessa aqui é que essa sensação de cansaço, de estresse, na imensa maioria das vezes, ela não está naquele nível dessa exaustão. Ela está na dificuldade fruto de uma avaliação inadequada. Para a pessoa, ela não se sente capaz. Não quer dizer que ela não seja capaz, ela pode ser muito capaz. Mas se por acaso entrou na cabeça dela, através das experiências infantis, do modo como ela se percebe, né, com a autoimagem, a imagem que ela tem de si mesma, e não é uma imagem assim, aquilo que eu olho no espelho, acho que eu sou bonitinho, que eu sou feio, que eu estou gordo. Não, é algo mais enraizado, é como um iceberg, aquelas montanhas de gelo no mar, que o Titanic, por exemplo, bateu numa e afundou. Por quê? Porque o iceberg ele aparece ao nível do mar, uma montanha, mas a parte maior dele está submersa. Então, o Titanic, né, viu lá o comandante, viu lá o tamanho do iceberg e pensava que poderia desviar o navio daquela montanha de gelo, mas não imaginou que por baixo a área, né, de montanha 10 vezes mais do que o que aparecia lá acima do nível do mar. E aí, claro, se aquilo está submerso e não é visível, no caso do navio, ele não pôde calcular direito. No caso nosso, é o nosso inconsciente. O inconsciente é essa parte submersa do iceberg, muito maior, amplo, que produz muitos resultados, assim, muitos efeitos, às vezes às vezes catastróficos, mas que a gente não toma consciência, a gente não vê, a gente só sente os efeitos. Essa condição de o estresse psicológico, fruto de uma má avaliação, de uma avaliação inadequada do que eu me sinto capaz, vai resultar, entre outras coisas, né? Vai resultar em que sempre eu vou estar achando que eu estou a corda está sendo mais esticada do que deveria. Mas aí você pode ficar se perguntando, e daí? Como é que a gente resolve, né, essa situação? E para isso é importante a gente lembrar algumas coisas. Por exemplo, existia um personagem, um atleta grego, que essa história vocês talvez já tenham até conhecido, já tenham ouvido falar, que ele se destacou pelo seguinte: ele pegou um bezerrinho pequeno, botou nas costas e todos os dias ele dava 120 passos com esse bezerro nas costas, todos os dias. Fosse dia de sol, fizesse chovesse, fizesse sol, ele todo dia fazia esse exercício. E obviamente, se ele fez isso durante muito tempo, esse bezerrinho foi crescendo e virou um touro. E ele continuou levando o touro nas costas. Por quê? Porque ele tinha incorporado e exercitado, claro, cada dia ele fazia um esforço maior à medida que cada dia o bezerrinho ia se tornando um touro. Se ele fosse pegar o touro já grande e pesado no primeiro dia, ele não conseguiria, não é? Ele não ia ter forças para isso. Mas como ele foi exercitando todos os dias, ele nem foi notando o esforço, né, a musculatura que ele foi desenvolvendo para fazer exatamente essa operação de botar o touro nas costas. Assim é como acontece conosco. Se todos os dias, na nossa vida, diariamente, cotidianamente, nós vamos exercitando várias habilidades, aquilo vira uma segunda natureza e a gente não fica com medo ou achando que não é capaz quando a gente tiver que se enfrentar com aquela situação. Porque aquela situação foi se desenvolvendo, a gente foi emparelhando a habilidade com os desafios, com
a complexidade das solicitações, dos problemas, daquilo que a gente tem que enfrentar. Existe um filme muito interessante chamado Passos de Bebê. Nesse filme, a ideia, o argumento do filme é exatamente essa coisa de que a gente pode ir superando, fazendo uma transformação na nossa autoimagem, na nossa percepção, através disso, de que a gente pode fazer coisas pequenas, aparentemente, mas que sempre na direção daquilo que a gente quer transformar. Imagine que um bebezinho, sei lá, de um ano e pouco, tivesse a consciência dos riscos que ele corre quando ele anda, quando ele se levanta, quando ele anda mais apressadamente. Se o bebezinho tivesse essa consciência, ele não chegaria à condição de ser um maratonista, né? Como é que um maratonista consegue chegar a ser maratonista? Porque ele primeiro, quando era pequenininho, foi engateando, foi tropeçando, caía, levantava, mas tinha exatamente essa disposição que a gente está chamando aí de passos de bebê. A mesma coisa são as oportunidades que a gente pode ter quando adulto de fazer também esses passos de bebê. Então, se alguém tem um medo especial de alguma coisa, pode superar através de passos de bebê, que seria exatamente fazer aquela coisa que ele acha muito difícil, dividir em pedacinhos e ir fazendo cada etapa como passos de bebê. Então, eu gostaria de a gente pensar um pouco, sugerir, vocês perceberem como, através dessa capacidade de ir mudando progressivamente a nossa percepção sobre nós mesmos e sobre a realidade, pode fazer com que a gente supere essa sensação de estresse, de cansaço, por a gente talvez pensar que a gente não é capaz de enfrentar aquilo. Um outro exemplo que ajuda a esse detalhe específico que eu estou falando, que é progressivamente ir mudando. Não ser uma mudança de vez, mas ser uma mudança gradual e permanente e contínua. Inicialmente com passos de bebê, mas fazendo aquilo que Milon fez de botar o bezerrinho nas costas, todo dia andar 120 passos. Eu disse que ia dizer outro exemplo, outra imagem interessante disso. A gente pode, quem já foi em Disney World sabe que existem umas esteiras que são rolantes e que têm velocidades diferentes. Essa daqui é mais devagar, outra é um pouco menos lenta, outra é mais ligeira, até outra que é mais rápida. Estou dizendo em 4, mas vocês podem imaginar mais diferenças de velocidade que de uma para outra seja mínima. Então alguém pode ir passando de uma esteira para outra e nem sentir que está acelerando o passo. E quando estiver na esteira mais rápida, mais ligeira, já está com o passo acelerado, porque foi uma mudança progressiva e contínua. Se alguém fosse pular da primeira esteira lenta para a última, que é bastante acelerada, iria cair. Então, eu posso fazer transformações, mudanças efetivas à medida que eu possa fazer isso paulatinamente. E por que isso? Porque, de acordo com o que estiver na nossa mente, na nossa autoimagem, naquilo que a gente acredita ser o que a gente é capaz, o limite da nossa realidade pessoal, quando a gente faz isso, sempre isso será uma percepção interna minha a respeito de mim mesma, em comparação com o ambiente, com aquilo que eu chamo que se diz, né, como realidade. Essa que esse delimitar essa faixa de realidade que inclui o que eu sinto que eu sou, que eu tenho como sendo o certo das minhas capacidades, os meus limites, com a realidade externa. Este conjunto se usou a expressão
há bastante tempo atrás já, que há mais de 25, 30 anos, a ideia de zona de conforto. A ideia de zona de conforto passa por eu querer, para mim é mais confortável, me situar, transitar, e agora estou falando transitar no sentido amplo, né? Não é só me movimentar, mas aquilo que eu acho que são os limites da minha realidade, como zona de conforto, e que é a coisa conhecida, é aquilo que eu estou acostumado. E geralmente isso confirma as minhas crenças a respeito de mim mesmo. Uma expressão que tem sido usada para se referir a isso que eu estou falando, a respeito do que eu tenho como meu autoconceito, é mindset, que é a mentalidade, aquilo que eu percebo, aquilo que eu acredito que sou eu. Mas voltando à história da zona de conforto, a zona de conforto é aquela área psicológica que eu estou dizendo, aquela situação, aquela realidade onde, porque eu conheço, me sinto confortável. O que não quer dizer que a pessoa esteja confortável, ela pode estar extremamente desconfortável na sua zona de conforto. A zona de conforto é aquele limite, é como se fosse aquele quadradinho onde ele se situa que está protegido. Mas lá, eu acho que eu vi pela primeira vez essa noção de zona de conforto nos trabalhos em 1994, 96, e eu me lembro bem que a explicação dessa zona de conforto, naquela altura, eu achei muito, muito útil, muito interessante para a gente ter uma ideia de o que significa isso na prática da nossa vida. Que é o seguinte, era uma imagem, uma situação, uma descrição de 3 níveis de expectativas a respeito de algo que alguém poderia fazer. Então, no caso imagine que você tenha uma tábua, digamos, de 10 metros de comprimento, de 3 metros de largura e de uns 10, 20 centímetros de espessura. Então, uma placa, né, de madeira, uma tábua muito forte. Se a gente pegar essa tábua e colocar no chão, rente ao chão, né, no chão, e pedir para alguém passar por cima dela, essa pessoa vai passar tranquilamente. Não vai ter dificuldade nenhuma, né? Ela vai passar na tábua como se a tábua fosse um tapete. E por quê? Porque ela vai ter ela sabe, ela não vai ter dúvida nenhuma, não vai se sentir com nenhuma apreensão, com nenhum medo, porque ela sabe que se ela cair não vai acontecer nada. A 10 centímetros do chão não quer dizer nada. E aí, se você propuser isso para qualquer pessoa, tranquilamente aquela pessoa vai aceitar esse desafio. Mas imagine que essa mesma tábua, 10 metros de comprimento, 3 metros de largura, 10 centímetros de espessura, de uma madeira boa, né? Fosse colocada de um telhado para outro, de 2 casas, digamos assim, e esses telhados estivessem a 5 metros do chão. E a mesma pessoa fosse solicitada, vamos passar aqui por cima dessa tábua. A mesma tábua que ele passou tranquilamente quando estava no chão. Algumas pessoas já não passariam por essa tábua. Já iriam ficar receosas, já não iriam topar o desafio. Por quê? Não pelo que pudesse ali acontecer, mas o que poderia ser de prejuízo, de alguma coisa ruim, de alguma coisa ruim, pior acontecer, o risco que ela estaria tomando, que ela estaria assumindo, que ela estaria exposta, de passar naquela mesma tábua, sendo a 5 metros do chão. A mesma tábua, 10 metros de comprimento, 3 de largura, 10 centímetros de espessura, agora colocado de um prédio para outro, de 100 andares. Então, agora está aquela tábua, está lá no alto de 2 prédios de 100 andares.
pouquíssimas pessoas iriam topar passar por cima dela. Por quê? Porque se caísse do prédio de 100 andares, o risco era enorme, a pessoa morreria. Então não é a condição concreta, porque a mesma tábua estava no chão, estava a 5 metros, estava acima de prédios de 100 andares. Mas o que pesa aí é o que aconteceria se alguma coisa desse errado. O risco que a pessoa estava correndo. Mas a rigor, por isso que eu insisti, né, a tábua tem 10 metros de comprimento, 3 de largura, 10 centímetros de espessura, é uma tábua bastante larga, né? Se você desequilibrar, você se deita e não cai. Então, para você cair dessa tábua numa situação de estar de um prédio entre 2 prédios de 100 andares, ou 2 casas de 5 metros, ou estar no chão, é a mesma coisa. Na tábua, a pessoa não cairia. E por quê? Se estiver no chão, a pessoa topa passar por ela. Se estiver entre 2 prédios de 100 andares, ela não topa. Não é pela realidade dela, mas é pela expectativa, pelas fantasias associadas do risco que, se alguma coisa desse errado, aquilo implicaria. Isso foi uma explicação, uma metáfora para chamar a atenção do que é uma zona de conforto. Então, a zona de conforto, a tábua é a mesma, mas a zona de conforto é aquela onde eu me sinto protegido e que, se eu tiver que ter algum prejuízo, algum risco, aquilo não vai ser grave, aquilo não vai significar uma grande perda. Então, toda vez que eu me sentir numa zona de conforto, significa que eu estou numa região, eu estou me sentindo protegido para o fato de que naquele ambiente abstrato ali, aquela zona, né, aquele lugar, eu estou protegido e não vai acontecer nada de ruim. Então, isso é um limite, um quadradinho, digamos assim, imaginário, que faz com que, por exemplo, para algumas pessoas, a zona de conforto dela inclui ela viajar sozinha, ela falar outra língua e ir para um país que ela não conhece ninguém, mas ela vai e se comunica bem naquele ambiente, naquela cultura. Ou alguém que pega um carro e dirige, ou que vai fazer coisas novas, aquilo está dentro de uma zona de conforto que a pessoa faz porque ela se sente capaz. Se, por exemplo, em 1998, Bill Gates fez um lançamento desastroso do Windows, né, em Londres, que deu tudo errado. Mas na zona de conforto de Bill Gates, aquilo não abalou, ele se expôs àquilo porque a zona de conforto dele é muito ampla. Já uma pessoa que está morrendo de medo de sair de casa, que só consegue ficar no seu quarto porque tem medo de sair de casa, a zona de conforto dela é muito desconfortável e se restringe ao seu quarto. Acho que vocês entenderam que o que faz uma pessoa transitar naturalmente, o conjunto de relacionamentos, hábitos, lugares que frequenta, quanto ela ganha, tudo isso está dentro da região, né, do perímetro psicológico, psicossocial da sua zona de conforto. Quanto mais eu tiver uma zona de conforto ampla, mais experiências eu vou me sentir capaz de enfrentar e, consequentemente, eu vou fazer com que eu tenha mais sucesso, eu enfrente mais coisas e eu me sinta menos cansado, porque eu tenho essa amplitude dessa zona de conforto. Uma outra imagem para a gente entender zona de conforto imagine uma massa de pizza em forma circular, onde essa massa imaginária aí que a gente está
definindo, ela possa ser esticada sempre mais. Ela possa crescer em todas as direções. Esse impulso que faz essa massa crescer, essa zona de conforto aí crescer, são os impulsos que todos nós temos de crescimento, de conhecer coisas novas, de buscar coisas novas, de se desafiar. E esse desafio não de qualquer jeito, né? Essa capacidade de enfrentar aquilo que eu tenho, aquilo que eu não estou acostumada, aquilo que eu não sei, se aquilo é uma coisa interessante e importante, é um ganho de experiência. E aí é como se fosse assim, cada vez que eu enfrento, eu pulso, estico mais essa massa dessa pizza. Esse impulso de crescimento, que significa ampliar essa área dessa pizza e esticando ela mais, aumentando o raio de ação, essas forças de crescimento que são para fora são forças centrífugas, né? Do centro para a periferia. E aí sempre essas forças de crescimento elas serão nesse sentido, de ampliar, de crescer o raio dessa zona de conforto. E as forças centrípetas, ou seja, o que tenderia a fazer essa massa de pizza se encolher, que significaria a zona de conforto diminuir, a pessoa fica cada vez mais restrita a só se sentir bem se ela está em casa com as pessoas que ela conhece e ela não quer sair para conhecer coisas novas, para conhecer pessoas diferentes. Então, isso são forças de resistência, forças de recolhimento, de regressão, que em física a gente chama de forças centrípetas, voltadas para o centro, para um encolhimento. E de expansão, as forças centrífugas. Mas não precisa se preocupar com essa terminologia, estou só querendo chamar a atenção para isso, que a zona de conforto ela é essa região que pode, essa massa de pizza imaginária que vai ampliando. Quanto mais coisas eu aprendo, quanto mais desafios eu enfrento, mais a minha autoimagem vai adquirindo, absorvendo a ideia de que eu sou capaz, mais a minha zona de conforto vai se expandindo. Só que, se eu não fizer mais ou menos como aquele sujeito que botou o bezerrinho nas costas, ou fazer essa mudança daquelas esteiras que tem aquelas velocidades cada vez maiores, se eu não fizer isso progressivamente, essas forças de recolhimento, de encolhimento, essas forças que fazem a gente querer fugir e diminuir a nossa zona de conforto, esses impulsos que fazem parte do ser humano, eles tendem a colaborar, a agir de um modo que atrapalhe, que faça a nossa zona de conforto ficar muito restrita. O nome desse mecanismo, que ficou bastante popular, é autossabotagem, boicote. São coisas que acontecem e acontecem mesmo para atrapalhar esse impulso de crescimento. Então a gente tem que, mais ou menos, como se tivesse que fazer essa ampliação da zona de conforto progressivamente. E aí, com isso, a gente pode se sentir capaz de consolidar essa mudança de autoimagem, de percepção de si mesmo e de incorporar essa ideia. Eu sou capaz daquilo. 2 exemplos bem simples. Primeiro, quando a gente aprende a dirigir, né, quem aprendeu a dirigir, quem dirige, sabe que quando começou, ficou ou um dia, ou uma primeira vez, ou várias vezes, com aquela tensão que tinha que, se aquilo era um peso, que tinha que calcular, raciocinar. Mas depois, quando a gente aprende e incorpora, a gente nem sente, a gente conversa, nem sente que está dirigindo, tem prazer de dirigir, porque e não se cansa, né? Cansado nesse sentido de que não é uma coisa que estressa, que torna que a pessoa, se pudesse, não fazia, né? Aquilo é algo que dá prazer. Aquilo está incorporado na zona de conforto da pessoa. A zona de conforto, o outro exemplo que eu vou dar, é uma coisa bem interessante. Ela mantém uma estabilidade, um padrão.
de tal modo que às vezes acontece algo que possa ser bem diferente para ampliar aquela zona de conforto, e também vai acontecer algo para poder compensar e ficar tudo do mesmo jeito. Aí eu vou dar um exemplo. Quem ainda não teve a experiência, né, uma experiência muito comum imagine que a pessoa, na zona de conforto dela, que os ganhos dela sejam de 10 mil reais. E acontece, por alguma razão, receber um dinheiro extra. Sei lá, 2 mil reais. Comumente as pessoas falam, apareceu um dinheiro extra, quebra alguma coisa dentro de casa para usar aquele dinheiro. Então, o que sobrou aqui, vai faltar aqui para poder continuar sempre nessa zona, nessa faixa de estabilidade, que é essa zona de conforto. Então, essa ampliação dessa zona de conforto, ela vai ter que ser, como eu disse, paulatina. Ela tem que ser, não quer dizer que seja lenta, não. Pode ser até rápida, mas tem que ser que a pessoa incorpore, que aquilo faça parte da autoimagem dela, senão ela vai achar que é demais para ela. Por último, um exemplo também muito concreto disso, de como as pessoas ficam com aquela ideia de que aquilo é demais para ela, que ela não consegue dar conta, em termos financeiros. Por exemplo, 70% das pessoas que ganham na loteria, que eram pobres e ficam milionários com a loteria, 2 anos depois elas estão pobres do mesmo jeito. Por quê? Porque ganhar na loteria estava fora da zona de conforto delas. Elas não sabiam como lidar com aquilo, tinham que dilapidar aquele patrimônio para voltar para aquele estado, aquela zona conhecida e por isso confortável. Em síntese, se eu tenho aquela sensação de que eu estou cansada, que eu não dou conta, que aquilo não é para mim, que não está à minha altura, nesse sentido, eu não estou à altura daquele desafio, daquele posto, daquele cargo, que seja, meu inconsciente vai dar um jeito de atrapalhar para eu voltar ao status quo ante, o que eu tinha antes, é como era antes, porque aquilo é mais confortável, mesmo que seja desconfortável. Essa condição de, paulatinamente, a gente conseguir que a nossa zona de conforto se amplie, ela vai sendo algo, como eu disse, já repeti várias vezes, paulatina. É algo que tem que ser vivido continuamente. E isso depende muito de um mecanismo bem prático, bem simples. A dica é, diga para você mesmo que você pode, que aquilo é possível, que não é nada extraordinário. Ao contrário de ficar dizendo, eu não aguento, eu não consigo, é muita coisa, é demais para mim, enfim. O movimento deve ser o contrário, deve ser inventar um mantra, né, ou de sabedoria popular, ou de algo que você escutou de alguém dizer, ou da Bíblia, ou você mesmo inventando, criando um mantra, uma frase que você vai dizer para você mesma, ou para você mesmo, que você é capaz de enfrentar aquilo ali. Então, se uma dona de casa acha que tem muita coisa para ela dar conta, que aquilo é muito complicado, que ela não vai conseguir, que ela não tem jeito para aquilo, ao invés dela ficar repetindo para si mesma essas frases, essas ideias erradas, ela pode dizer que ela é capaz, que ela vai conseguir, que primeiro ela vai fazer uma coisa, depois outra, vai partir esse elefante em pedacinhos, mas que ela é capaz, que aquilo vai ser possível de ela fazer, que não é nada extraordinário. Então, se você consegue identificar aquilo que você está classificando erradamente como sendo incapaz, difícil, impossível, e se você reclassifica isso com esse mantra, essa frase que você possa dizer para si mesmo, que vai enfrentando, que vai realizando, e que isso é possível para ir ampliando essa zona de conforto, quanto mais você estiver com essa massa dessa pizza imaginária ampla, né, e espalhada, mais zona de margem de movimentação, de manobra você vai ter dentro dessa zona de conforto. E com isso, naturalmente, a pessoa vai se sentir menos cansada,
mais tranquila, mais autoconfiante, com o espírito fortificado, um fortalecimento do seu caráter, da sua vontade, para poder realizar mais coisas com menos cansaço.